Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao CSC, Connect Smart Cities. A cidade CSC dessa vez encontra-se aqui no Expo Center Norte, no Pavilhão Vermelho. E esse é o nosso espaço de perguntas, de debate com autoridades, com diretores. E hoje, nesta ocasião, contamos com a participação de Karina Quirino. A Karina, que já está aqui conosco, que inclusive é uma querida, está aqui e ela é da Subsecretaria de Regulação, é subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios da Prefeitura do Rio de Janeiro. E ela vem, portanto, trazer aí o seu panorama. Karina, nossa primeira pergunta para você. Antes, eu quero te dar as boas-vindas. E eu peço para você dizer um oi para o nosso público que está nos assistindo. Muito obrigada pela receptividade. É sempre um prazer. É o meu terceiro evento de CSC. Então, é muito interessante ver o quanto isso cresceu e o quanto a gente consegue conectar cada vez mais com outras pessoas, com outros governos e com outros negócios. É muito bom estar aqui. Ai, que maravilha. É muito bom contar com a sua participação aqui conosco. Nossa, muito obrigada desde já. Vamos então à nossa primeira pergunta, Karina. O Cidade CSC ele traz para o debate a importância de alinhar governos e empresas em prol do desenvolvimento urbano. Como a Prefeitura do Rio de Janeiro tem trabalhado para criar um ambiente regulatório mais seguro e atrativo para novos investidores, novos investimentos? Acho que a gente tem que estar muito claro que são diversas ações de políticas públicas que são empreendidas em favor de entender como captar, como trazer mais mercado, principalmente do segmento de inovação para a cidade do Rio de Janeiro. A cidade já foi declarada pelo prefeito como uma cidade vocacionada para a inovação, para se trazer inovação não só para o espaço público, mas também para os lugares privados. Então, obviamente, quanto mais se traz empresas, quanto mais se traz academia, quanto mais se traz mentes pensantes, com certeza se traz mais inovação. Nesses segmentos como um todo, a cidade do Rio de Janeiro tem pensado em diversas ações, principalmente o Porto Maravalli. O Porto Maravalli é por excelência, a ideia de trazer academia com startups. Então, é um projeto interessantíssimo e que a gente tem desenvolvido com muito carinho junto com o INPA, que tem desenvolvido uma pós-graduação, uma graduação, na verdade, em matemática, em tecnologia e inovação, junto com outras startups dentro do mesmo ambiente, fora outras atividades, porque é isso, eu acho que política pública se faz com diversas ações, com diversas possibilidades e é um tentar errar e quando errar, tentar acertar o mais rápido possível. Que legal, muito bem, muitíssimo obrigada, Karina. Agora vamos falar em projeção. Antes de falar de projeção para os próximos anos, eu queria te fazer uma pergunta, né? Na realidade, trazendo uma afirmação inicial. Como você acabou de falar, né, o Rio de Janeiro é de fato referência em grandes projetos urbanos. Quais são as iniciativas recentes em regulação e ambiente de negócios que você destacaria como fundamentais para transformar a cidade num espaço mais conectado e mais inovador? Eu acho que essa é uma pergunta que também parte de premissas muito diferenciais que a cidade tem empreendido. A primeira é, a gente olha para cidades como se nós tivéssemos uma competência muito residual frente às competências que a União, o governo federal detém, pela própria Constituição. E isso, em alguma medida, faz com que as cidades acreditem que elas não têm a capacidade de, por não terem a capacidade, a competência regulatória diante da Constituição, elas também não possam opinar. Isso não é verdade. Política pública acontece na cidade, não é no governo federal. Então, se a política pública acontece na calçada de uma cidade, na calçada de um bairro, é ela que tem que entender como essa política pública pode ser desenvolvida, ainda que federalizada, ainda que trabalhada pelo governo federal. Então, acho que a grande sacada do Rio de Janeiro é entender a sua posição como cidade e intérprete de políticas públicas. Então, é nas cidades que política pública acontece, eu acho que ele passou na frente. Eu acho que, desculpa, perdão. É verdade, gente, nós tivemos uma pequena interrupção, mas a Karina segue o jogo por aqui, porque a gente está ao vivo, né, Karina? Ai, perdão, gente, não, porque não tinha como não tinha como, eu foi. Nos pegou de surpresa, mas falando em políticas públicas, vamos ver se a gente consegue retomar acho isso. Que a gente consegue retomar bem. Então, a cidade do Rio de Janeiro se percebe como intérprete da competência de entender políticas públicas. Isso se dá em vários segmentos. O primeiro, o Rio de Janeiro hoje entendeu a disposição dos seus aeroportos.
aeroportos, política aeroportuária é de competência do governo federal. Mas nós entendemos que os nossos 2 aeroportos, a 13 quilômetros de distância um do outro, precisava de um outro tratamento. Apenas 13 quilômetros de distância. São muito próximos. Então eles precisam coexistir e não se fagocitar e não um acabar com o outro. Então o prefeito empreendeu uma interpretação muito inteligente, muito pertinente, técnica da política regulatória aeroportuária na cidade, e o ministro de Portos e Aeroportos interpretou de forma a atendê-lo. Então veja como o protagonismo de uma cidade mostra o caminho para o governo federal, do que é possível. Então, é o técnico aliado com o político, reinterpretando o seu espaço público. Então, diante de tantas outras, eu acho que o Rio de Janeiro, diante de todas as outras iniciativas que a gente tem, essa é emblemática para mostrar que nós conseguimos realmente mudar a realidade, olhando para a gente e diagnosticando o que a gente tem dentro de uma cidade. Que interessante, muito interessante. Agora, vale ressaltar que eu não imaginava que fosse tão próxima a distância entre um aeroporto e o outro, porque a gente pensa no Galeão, né, que está ali na entrada do Rio de Janeiro, e Santos Dumont, que é o coração. Zona Sul, Flamengo, Botafogo. Apenas 13 quilômetros de distância. Impressionante. E aí, de que forma que os aeroportos eles estão se conversando agora? Conta pra gente um pouquinho mais para Perfeito. Isso para ficar um pouco mais tangível, né, pra gente entender. O que acontece? Na verdade, aeroportos no Brasil, eles são competitivos entre si. Você, obviamente, não tem um regime que impeça um de competir com o outro, e isso é do nosso mercado. Nós temos o nosso livre mercado do artigo 170 da nossa Constituição. Como que funciona no Rio de Janeiro? Antes, os mercados competiam entre si. E nessa competição, as companhias aéreas acabam privilegiando, em alguma medida por conta do nosso cenário regulatório, os voos no Santos Dumont. Fazendo com que o Santos Dumont tivesse, em alguns anos, voos, um limite de passageiros que excedia a 10 milhões de passageiros ao ano, enquanto o Rio Galeão estava com 3 milhões de passageiros ao ano. Uma concessão que foi feita para muito mais, muito mais. E nisso, rotas são necessariamente alimentadas por passageiros. E quanto mais conexões nós temos, mais passageiros a gente tem condições de ter. Então, se a gente diminui conexões, e no Santos Dumont, a gente só tem a capacidade de voos domésticos, isso faz com que você tenha menos rotas, menos conexões com rotas internacionais no Galeão. O que se fez, né? O que o prefeito pediu para o governo federal, pediu ao presidente Lula, pediu ao ministro de Portos e Aeroportos, foi que limitasse o número de passageiros do Santos Dumont, do aeroporto Santos Dumont, a 6 milhões e meio por ano. Por quê? Para que os outros 3,5 pudesse catapultar o Galeão. Sabe o que aconteceu? Nós temos a melhor melhora dos últimos anos, só nesse ano. Que interessante, que dados interessantíssimos. Isso está tudo divulgado, todos esses dados estão divulgados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Isso mostra o quê? É a cidade se reinterpretando nas suas competências regulatórias, ainda que não tenha a competência de intervir e digitar, é de entender-se como cidade e mostrar ao governo federal o que ela precisa. E não deixa de ser um ponto importantíssimo da nossa mobilidade urbana, Perfeito. Que é algo que está em pauta, justamente Perfeito. aqui no CSC. Perfeito. Olha que maravilha, muito bem. Vamos finalizar felizes aqui pela companhia de Karina. Muitíssimo obrigada desde já pelo convite, por estar aqui conosco. Karina, vamos agora fazer aquela projeção para o futuro, né? Pensando, portanto, nos próximos anos. Como você enxerga o papel do Rio de Janeiro na liderança de agendas de regulação e inovação que possam inspirar outras cidades brasileiras? Eu vou agora puxar um pouco a sardinha também, porque estamos aqui por conta do sandbox regulatório. Eu acho que a gente, em alguma medida, tem diversas ações na cidade e eu não posso diminuir as outras ações, porque são ações estruturantes de um ecossistema que não é do dia para a noite que nasce. Ele é um ecossistema que se constrói aos poucos e com ações corretas e direcionamento e um pouco de sorte também, de vocação. Então eu não quero diminuir os outros, mas
se eu tiver que puxar um assunto, é o Sandbox Rio. Sandbox Rio hoje é uma ferramenta regulatória que tem sido amplamente copiada por outras cidades do Brasil. A gente estimula que o empreendedorismo inovador esteja na nossa cidade e que teste a sua inovação com a gente. Então, os eletropostos de recarga rápida da cidade para o setor de logística, por exemplo, é um segmento interessantíssimo que a gente está testando como licenciar e como permitir que, na verdade, eles possam estar na cidade e isso faça com que o ecossistema de logística floresça na cidade, que é uma demanda represada no Brasil inteiro. E a gente quer que comece a realmente funcionar na nossa cidade. Que coisa boa. Prefeitura do Rio de Janeiro, minha terra natal, marcando presença aqui no palco do Cidade CSC. Desde já, agradecendo a participação de Karina aqui conosco. Karina, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Para vocês que querem e que vão seguir nos acompanhando nas transmissões do YouTube, podem ficar atentos aqui no canal do CSC Talks. Teremos muito mais. Karina, obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde.